O Grande Conflito. Capítulo 15. A Escritura Sagrada e a Revolução Francesa. No século XVI, a Reforma, apresentando ao povo uma Bíblia aberta, procurava admissão em todos os países da Europa. Algumas nações receberam-na com alegria, como um mensageiro do céu. Em outras terras, o papado conseguiu em grande parte impedir-lhe a entrada. E a luz do conhecimento da Escritura Sagrada, com sua enobrecedora influência, foi quase totalmente excluída. Em um país, posto que a luz encontrasse entrada, não foi compreendida por causa das muitas trevas. Durante séculos, a verdade e o erro lutaram pelo predomínio. Finalmente, o mal triunfou e a verdade divina foi rejeitada. Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. São João 3,19. Permitiu-se que a nação colhesse os resultados da conduta que adotara. A restrição do Espírito de Deus foi removida de um povo que tinha desprezado o dom de sua graça. Consentiu-se que o mal chegasse a sazonar, e todo o mundo viu os frutos da rejeição voluntária da luz. Esta guerra contra a Escritura Sagrada, prosseguida durante tantos séculos na França, culminou nas cenas da Revolução. Aquela terrível carnificina foi apenas o resultado legítimo da supressão da Escritura por parte de Roma. Apresentou ao mundo o mais flagrante exemplo da operação dos princípios papais, exemplo dos resultados a que por mais de 1000 anos tendia o ensino da Igreja de Roma. A supressão das Escrituras durante o período da supremacia papal foi predita pelos profetas, e o revelador, o apóstolo João, indica também os terríveis resultados que deveriam sobrevir especialmente à França pelo domínio do homem do pecado. Disse o anjo do Senhor: pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Apocalipse capítulo 11, versos 2 a 11. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito o novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuíra. A perseguição da Igreja não continuou durante o período todo dos 1260 anos. Deus, em misericórdia para com seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova. Predizendo a grande tribulação a sobrevir à Igreja, disse o Salvador: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 22. Pela influência da Reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798. Relativamente às 2 testemunhas, declara mais o profeta:
Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Tua palavra, diz o salmista, é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Apocalipse capítulo 11, verso 4 e Salmo 119, verso 105. As 2 testemunhas representam as escrituras do Velho e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Ambos são também testemunhas do plano da salvação. Os tipos, sacrifícios e profecias do Velho Testamento apontam para um Salvador por vir. Os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento falam acerca de um Salvador que veio exatamente da maneira predita pelos tipos e profecias. Profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Durante a maior parte deste período, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade e colocar diante dele testemunhas falsas para contradizerem o testemunho daquela. Quando a Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular, quando o seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demônios todos os esforços para descobrir como desviar da mesma o espírito do povo, quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram acossados, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra, então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Contudo, continuaram com seu testemunho por todo o período de 1260 anos. Nos mais obscuros tempos, houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram ciosos de sua honra. A esses fiéis servos foram dados sabedoria, autoridade e poder para anunciar sua verdade durante aquele tempo todo. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Os homens não poderão impunemente conculcar a palavra de Deus. O sentido desta terrível declaração é apresentado no capítulo final do Apocalipse. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 11, verso 5, capítulo 22, verso 18 e 19. Estas são as advertências que Deus deu para guardar os homens de mudar de qualquer maneira o que revelou ou ordenou. Essas solenes declarações de castigo se aplicam a todos os que por sua influência levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. Deveriam fazer tremer aos que petulantemente declaram ser coisa de pouca monta obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que exaltam suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudem o sentido claro das Escrituras para acomodá-lo à sua própria conveniência, ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. A palavra escrita, a lei de Deus, aferirá o caráter de todo homem e condenará a todos a quem esta infalível prova declarar em falta. Quando acabarem seu testemunho. O período em que as 2 testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798. Aproximando-se elas do termo de sua obra em obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na Igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação do poder satânico.
fora a política de Roma, sob profissão de reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, ocultando-a do povo. Sob seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de saco, mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. A grande cidade, em cujas ruas as testemunhas foram mortas e onde seus corpos mortos jazeram, é espiritualmente o Egito. De todas as nações apresentadas na história bíblica, o Egito, de maneira mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca já se aventurou à rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o fez o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe fora levada por Moisés, Faraó orgulhosamente respondeu: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Isto é ateísmo, e a nação representada pelo Egito daria expressão a uma negação idêntica às reivindicações do Deus vivo e manifestaria idêntico espírito de incredulidade e desafio. A grande cidade é também comparada espiritualmente com Sodoma. A corrupção de Sodoma na violação da lei de Deus manifestou-se especialmente na licenciosidade, e este pecado também deveria ser característica preeminente da nação que cumpriria as especificações deste texto. Segundo as palavras do profeta, pois um pouco antes do ano 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França. Durante a Revolução, em 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e culto à mesma. A França é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfemos, profusão de incrédulos, tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e em outras terras. Mas a França fica à parte na história universal como o único Estado que, por decreto na Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus e em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declaração. A França também apresentou as características que mais distinguiram Sodoma. Durante o período revolucionário, mostrou-se um estado de rebaixamento moral e corrupção semelhante ao que trouxera destruição às cidades da planície. E o historiador apresenta juntamente o ateísmo e a licenciosidade da França, conforme os dá a profecia. Ligada intimamente a estas leis que afetam a religião, estava a que reduzia a união pelo casamento, o mais sagrado ajuste que seres humanos podem formar, cuja indissolubilidade contribui da maneira mais eficaz para a consolidação da sociedade, à condição de mero contrato civil de caráter transitório, em que quaisquer duas pessoas poderiam empenhar-se e que, à vontade, poderiam desfazer. Se os demônios se houvessem disposto a trabalhar para descobrir o modo mais eficaz de destruir o que quer que seja venerável, belo ou perdurável na vida doméstica, e de obter ao mesmo tempo certeza de que o mal que era seu objetivo criar se perpetuaria de uma geração a outra,
não poderiam ter inventado plano mais eficiente do que a degradação do casamento. Sophia Arnold, atriz famosa pelos direitos espirituosos que proferia, descreveu o casamento republicano como sendo o sacramento do adultério, onde o seu Senhor também foi crucificado. Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado mais surpreendentemente. Em nenhum país encontrara a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Século após século, o sangue dos santos fora derramado. Enquanto os valdenses, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, dispunham a vida nas montanhas do Piemonte, idêntico testemunho da verdade era dado por seus irmãos, os albigenses, na França. Nos dias da Reforma, seus discípulos foram mortos com horríveis torturas. Reis e nobres, senhoras de alto nascimento e delicadas moças, o orgulho e a nobreza da nação, haviam recreado os olhos com as agonias dos mártires de Jesus. Os bravos huguenotes, batendo-se pelos direitos que o coração humano preza como os mais sagrados, tinham derramado seu sangue em muitos campos de rudes combates. Os protestantes eram tidos na conta de proscritos, punha-se a preço a sua cabeça e eram acossados como animais selvagens. A igreja no deserto, os poucos descendentes dos antigos cristãos que ainda penavam na França no século XVIII, ocultando-se nas montanhas do sul, acariciavam ainda a fé de seus pais. Aventurando-se a reunir-se à noite ao lado das montanhas ou dos pantanais solitários, eram caçados por cavalarianos e arrastados para a escravidão nas galeras por toda a vida. Os mais puros, cultos e inteligentes dos franceses foram acorrentados em horríveis torturas entre ladrões e assassinos. Outros, tratados com mais misericórdia, eram fuzilados a sangue frio, caindo inermes e desamparados de joelhos em oração. Centenas de homens idosos, indefesas mulheres e inocentes crianças eram deixados mortos sobre a terra em seu lugar de reunião. Atravessando-se a encosta das montanhas ou a floresta, onde estavam acostumados a reunir-se, não era raro encontrar-se a cada passo corpos mortos, pontilhando a relva e cadáveres a balouçar suspensos das árvores. Seu território, devastado pela espada, pelo machado, pela fogueira, converteu-se em vasto e triste deserto. Estas atrocidades não eram ordenadas em qualquer época obscura, mas na era brilhante de Luís XIV. Cultivavam-se então as ciências, as letras floresciam, os teólogos da corte e da capital eram homens doutos e eloquentes, aparentando perfeitamente as graças da humildade e caridade. O mais negro, porém, do negro catálogo de crimes, a mais terrível entre as ações diabólicas de todos os hediondos séculos, foi o massacre de São Bartolomeu. O mundo ainda recorda com estremecimento de horror as cenas daquele assalto covardíssimo e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou a hedionda obra. Um sino, badalando à noite dobres fúnebres, foi o sinal para o morticínio. Milhares de protestantes que dormiam tranquilamente em suas casas, confiando na honra empenhada de seu rei, eram arrastados para fora sem aviso prévio e assassinados a sangue frio. Como Cristo fora o chefe invisível de seu povo ao ser tirado do cativeiro egípcio, assim foi Satanás o chefe invisível de seus súditos na horrível obra de multiplicar os mártires. Durante 7 dias perdurou o massacre em Paris, sendo os primeiros 3 com inconcebível fúria. E não se limitou unicamente à cidade,
mas por ordem especial do rei, estendeu-se a todas as províncias e cidades onde se encontravam protestantes. Não se respeitava nem idade, nem sexo. Não se poupava nem a inocente criancinha, nem o homem de cabelos brancos. Nobres e camponeses, velhos e jovens, mães e filhos, eram juntamente abatidos. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70.000 da legítima flor da nação. Quando as notícias do massacre chegaram a Roma, a exultação entre o clero não teve limites. O cardeal de Lorena recompensou o mensageiro com 1.000 coroas. O canhão de Santo Ângelo reboou em alegre salva. Os sinos tangeram em todos os campanários. Fogueiras festivas tornaram a noite em dia. E Gregório XIII, acompanhado dos cardeais e outros dignitários eclesiásticos, foi em longa procissão à igreja de São Luís, onde o cardeal de Lorena cantou o Te Deum. Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre e no Vaticano ainda se podem ver 3 frescos de Vasari descrevendo o ataque ao almirante, o rei em conselho urdindo a matança e o próprio morticínio. Gregório enviou a Carlos a Rosa de Ouro e 4 meses depois da carnificina ouviu complacentemente ao sermão de um padre francês que falou daquele dia tão cheio de felicidade e regozijo em que o Santíssimo Padre recebeu a notícia e foi em aparato solene dar graças a Deus e a São Luís. O mesmo espírito sobrenatural que instigou o massacre de São Bartolomeu dirigiu também as cenas da Revolução. Foi declarado ser Jesus Cristo um impostor e o grito de mofa dos incrédulos franceses era: "Esmagai o miserável", querendo dizer Cristo. Blasfêmia que desafiava o céu e abominável impiedade iam de mãos dadas, e os mais vis dentre os homens, os mais execráveis monstros de crueldade e vício, eram elevados aos mais altos postos. Em tudo isto, prestava-se suprema homenagem a Satanás, enquanto Cristo, em seus característicos de verdade, pureza e amor abnegado, era crucificado. A besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. O poder ateísta que governou na França durante a Revolução e reinado do Terror desencadeou contra Deus e sua santa palavra uma guerra como jamais o testemunhara o mundo. O culto à divindade fora abolido pela Assembleia Nacional. Bíblias eram recolhidas e publicamente queimadas com toda a manifestação de escárnio possível. A lei de Deus era calcada a pés, as instituições das Escrituras Sagradas abolidas. O dia de repouso semanal foi posto de lado, e em seu lugar cada 10º dia era dedicado à orgia e blasfêmia. O batismo e a comunhão foram proibidos, e anúncios afixados visivelmente nos cemitérios declaravam ser a morte um sono eterno. Disseram estar o temor de Deus tão longe do princípio da sabedoria que era o princípio da loucura. Todo culto religioso foi proibido, exceto o da liberdade e do país. O bispo constitucional de Paris foi obrigado a desempenhar a parte principal na farsa mais impudente e escandalosa que já se levou à cena em face de uma representação nacional. Em plena procissão, foi ele empurrado a fim de declarar à convenção que a religião por ele ensinada durante tantos anos era, em todo sentido, uma peça de artimanha padresca, destituída de fundamento tanto na história como na verdade sagrada. Negou em termos solenes e explícitos a existência da divindade a cujo culto fora consagrado, dedicando-se para o futuro à homenagem da liberdade, igualdade, virtude e moralidade. Depôs então sobre a mesa os paramentos episcopais, recebendo fraterno abraço do presidente da convenção. Vários padres apóstatas seguiram o exemplo deste prelado.
e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A França incrédula fizera silenciar a voz reprovadora das 2 testemunhas de Deus. A palavra da verdade jazeu morta em suas ruas, e os que odiavam as restrições e exigências da lei de Deus estavam jubilosos. Os homens publicamente desafiavam o Rei do céu. Semelhantes aos pecadores da antiguidade, clamavam: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Com blasfema ousadia, que se diria incrível, disse um dos padres da nova ordem: Deus, se existis, vingai vosso nome injuriado. Eu vos desafio. Conservai-vos em silêncio. Não ousais fazer uso de vossos trovões. Quem depois disso crerá em vossa existência? Que eco fiel é isto da pergunta de Faraó: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Não conheço o Senhor. Disse o nécio em seu coração: não há Deus. Salmo 14, verso 1. E declara o Senhor relativamente aos que pervertem a verdade: a todos será manifesto o seu desvario. 2 Timóteo 3, verso 9. Depois que a França renunciou ao culto do Deus vivo, o alto e o sublime que habita na eternidade, pouco tempo se passou até descer ela à idolatria degradante pelo culto da deusa da razão na pessoa de uma mulher dissoluta. E isto na Assembleia Representativa da Nação e pelas suas mais altas autoridades civis e legislativas. Diz o historiador: uma das cerimônias deste tempo de loucuras permanece sem rival pelo absurdo combinado com a impiedade. As portas da convenção foram abertas de par em par a uma banda de música, seguida dos membros da corporação municipal, que entraram em solene procissão, cantando um hino de louvor à liberdade e escoltando, como objeto de seu futuro culto, uma mulher coberta com um véu, a quem denominavam a deusa da razão. Levada à tribuna, tirou-se-lhe o véu com grande pompa e foi colocada à direita do presidente, sendo por todos reconhecida como dançarina de ópera. A essa pessoa, como mais apropriada representante da razão a que adoravam, a Convenção Nacional da França prestou homenagem pública. Essa momice ímpia e ridícula entrou em voga, e o instituir a deusa da razão foi repetido e imitado por todo o país, nos lugares em que os habitantes desejavam mostrar-se à altura da revolução. Disse o orador que apresentou o culto da razão: legisladores, o fanatismo foi substituído pela razão. Seus turvos olhos não poderiam suportar o brilho da luz. Neste dia, imenso público se congregou sob aquelas abóbodas góticas que pela primeira vez fizeram ecoar a verdade. Ali, os franceses celebraram o único culto verdadeiro, o da liberdade e o da razão. Ali formulamos votos de prosperidade às armas da República. Ali abandonamos ídolos inanimados para seguir a razão, esta imagem animada, a obra-prima da natureza. Ao ser a deusa apresentada à convenção, o orador tomou-a pela mão e, voltando-se à assembleia, disse: mortais, cessai de tremer perante os trovões impotentes de um Deus que vossos temores criaram. Não reconheçais, doravante, outra divindade senão a razão. Ofereço-vos sua mais nobre e pura imagem. Se haveis de ter ídolos, sacrificai apenas aos que sejam como este. Caí perante o augusto senado da liberdade, ó véu da razão. A deusa, depois de ser abraçada pelo presidente, foi elevada a um carro suntuoso e conduzida, por entre vasta multidão, à Catedral de Notre-Dame para tomar o lugar da divindade. Ali foi ela erguida ao altar-mor
e recebeu a adoração de todos os presentes. Não muito depois, seguiu-se a queima pública da Escritura Sagrada. Em uma ocasião, a Sociedade Popular do Museu entrou no salão da municipalidade exclamando: "Vive la razón!" e carregando na extremidade de um mastro os restos meio queimados de vários livros, entre os quais breviários, missais e o Velho e o Novo Testamentos, livros que espiavam em grande fogo, disse o presidente, todas as loucuras que tinham feito a raça humana cometer. Foi o papado que começara a obra que o ateísmo estava a completar. A política de Roma produzira aquelas condições sociais, políticas e religiosas que estavam precipitando a França na ruína. Referindo-se aos horrores da Revolução, dizem escritores que esses excessos devem ser atribuídos ao trono e à Igreja. Com estrita justiça devem ser atribuídos à Igreja. O papado envenenara a mente dos reis contra a Reforma como inimiga da coroa, elemento da discórdia que seria fatal à paz e harmonia da nação. Foi o gênio de Roma que, por este meio, inspirou a mais espantosa crueldade e mortificante opressão que procedeu do trono. O espírito de liberdade acompanhava a Bíblia. Onde quer que o Evangelho era recebido, despertava-se o povo. Começavam os homens a romper as algemas que os haviam conservado escravos da ignorância, vício e superstição. Começavam a pensar e agir como homens. Os monarcas, ao verem isto, temeram pelo seu despotismo. Roma não foi tardia em inflamar seus ciosos temores. Disse o Papa ao regente da França em 1525: "Esta mania, o protestantismo, não somente confundirá e destruirá a religião, mas todos os principados, nobreza, leis, ordens e classes juntamente." Poucos anos mais tarde, um núncio papal advertiu o rei: "Majestade, não vos enganeis. Os protestantes subverterão toda a ordem civil e religiosa. O trono está em tão grande perigo como o altar. A introdução de uma nova religião deve necessariamente introduzir novo governo." E os teólogos apelavam para os preconceitos do povo, declarando que a doutrina protestante instiga os homens à novidade e loucura, despoja o rei da dedicada afeição de seus súditos e devasta tanto a Igreja como o Estado. Assim, Roma conseguiu predispor a França contra a Reforma. Foi para manter o trono, preservar os nobres e conservar as leis que pela primeira vez se desembainhou na França a espada da perseguição. Mal imaginavam os governantes do país os resultados daquela política fatal. O ensino da Escritura Sagrada teria implantado no espírito e no coração do povo os princípios de justiça, temperança, verdade, equidade e benevolência, que são a própria pedra basilar da prosperidade da nação. A justiça exalta as nações, donde com justiça se estabelece o trono. Provérbios 14:34 e 16:12. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32:17. O que obedece à lei divina é o que melhor respeitará e obedecerá às leis de seu país. O que teme a Deus honrará o rei no exercício de toda autoridade justa e legítima. Mas a desditosa França proibiu a Bíblia e condenou seus discípulos. Século após século, homens de princípios e integridade, homens de agudeza intelectual e força moral, que tinham coragem de confessar suas convicções e fé para sofrer pela verdade, sim, durante séculos esses homens labutaram como escravos nas galeras, pereceram na fogueira ou apodreceram nas celas das masmorras. Milhares e milhares encontraram segurança na fuga, e isto continuou por 250 anos depois do início da Reforma. Quase não houve geração de franceses, durante esse longo período,
que não testemunhasse os discípulos do Evangelho fugindo diante da fúria insana do perseguidor, levando consigo a inteligência, as artes, a indústria, a ordem, as quais em regra grandemente se distinguiam para o enriquecimento das terras em que encontravam asilo. E à medida que enchiam outros países com esses valiosos dons, privavam deles o seu próprio país. Se tudo o que então foi repelido se houvesse conservado na França, se durante esses 300 anos a habilidade industrial dos exilados tivesse estado a cultivar seu solo, se durante esses 300 anos seu pendor artístico tivesse estado a aperfeiçoar suas indústrias, se durante esses 3 séculos seu gênio inventivo e poder analítico tivessem estado a enriquecer sua literatura e a cultivar sua ciência, se a sabedoria deles estivesse a guiar seus conselhos, a bravura a pelejar em suas batalhas e a equidade a formular suas leis, e estivesse a religião da Bíblia a fortalecer o intelecto e a governar a consciência de seu povo, que glória não circundaria hoje a França? Que país grandioso, próspero e feliz, modelo das nações, não teria ela sido? Mas o fanatismo cego e inexorável baniu de seu solo todo ensinador da virtude, todo campeão da ordem, todo defensor honesto do trono, dizendo aos homens que teriam dado ao país renome e glória na terra: escolhei o que quereis, a fogueira ou o exílio. Finalmente, a ruína do Estado foi completa. Não mais restavam consciências para serem proscritas. Não mais religião para arrastar-se à fogueira. Não mais patriotismo para ser desterrado. E a Revolução, com todos os seus horrores, foi o tremendo resultado. Com a fuga dos huguenotes, um declínio geral baixou sobre a França. Florescentes cidades manufatureiras caíram em decadência. Férteis distritos voltaram à sua natural rusticidade. Embotamento intelectual e decadência moral sucederam-se a um período de desusado progresso. Paris tornou-se um vasto asilo de mendicidade e calcula-se que, ao romper a Revolução, 200.000 pobres reclamavam caridade das mãos do rei. Somente os jesuítas floresciam na nação decadente e governavam com terrível tirania sobre escolas e igrejas, prisões e galés. O Evangelho teria proporcionado à França a solução dos problemas políticos e sociais que frustravam a habilidade de seu clero, seu rei e seus legisladores, e que finalmente mergulharam a nação na anarquia e ruína. Sob o domínio de Roma, porém, o povo tinha perdido as benditas lições do Salvador acerca do sacrifício e amor abnegado. Tinham sido afastados da prática da abnegação em favor dos outros. Os ricos não haviam recebido repreensão alguma por sua opressão aos pobres. Estes, nenhum auxílio pela sua servidão e degradação. O egoísmo dos abastados e poderosos se tornou mais e mais visível e opressivo. A cobiça e a dissolução dos nobres, durante séculos, tiveram como resultado a esmagadora extorsão para com os camponeses. Os ricos lesavam os pobres, e estes odiavam aqueles. Em muitas províncias, as propriedades eram conservadas pelos nobres, sendo as classes trabalhadoras apenas arrendatárias. Achavam-se à mercê dos proprietários e obrigados a sujeitar-se às suas exigências escorchantes. O encargo de sustentar tanto a Igreja como o Estado recaía sobre as classes média e baixa, pesadamente oneradas pelas autoridades civis e pelo clero. O capricho dos nobres arvorava-se em lei suprema. Os lavradores e camponeses podiam perecer de fome sem que isso comovesse os opressores. O povo era obrigado a consultar sempre o interesse exclusivo do proprietário. A vida dos trabalhadores agrícolas era de labuta incessante e miséria sem alívio. Suas queixas, se é que ousavam queixar-se,
eram tratadas com insolente desprezo. Os tribunais de justiça ouviam sempre ao nobre, de preferência ao camponês. Os juízes aceitavam abertamente o suborno e o mais simples capricho da aristocracia tinha força de lei em virtude deste sistema de corrupção universal. Dos impostos extorquidos do povo comum, pelos magnatas seculares de um lado e pelo clero do outro, nem a metade sequer tinha acesso ao tesouro real ou episcopal. O resto era desbaratado em condescendências imorais. E os mesmos homens que assim empobreciam seus compatriotas estavam isentos de impostos e, pela lei e costumes, com direitos a todos os cargos do Estado. Os membros das classes privilegiadas orçavam por uns 150 mil, e, para a satisfação delas, milhões estavam condenadas a levar uma vida de degradação irremediável. A corte achava-se entregue ao luxo e à libertinagem. Pouca confiança existia entre o povo e os governantes. Prendia-se a todos os atos do governo a suspeita de serem mal interpretados e egoístas. Durante mais de meio século antes do tempo da Revolução, o trono foi ocupado por Luís XV, que mesmo naqueles maus tempos se distinguiu como monarca indolente, frívolo e sensual. Com uma aristocracia depravada e cruel, uma classe inferior empobrecida e ignorante, achando-se o Estado em embaraços financeiros e o povo exasperado, não se necessitava do olhar de profeta para prever uma iminente e terrível erupção. Às advertências de seus conselheiros estava o rei acostumado a responder: procurai fazer com que as coisas continuem tanto tempo quanto eu provavelmente possa viver. Depois da minha morte, seja como for. Era em vão que se insistia sobre a necessidade de reforma. Ele via os males, mas não tinha nem a coragem nem a força para enfrentá-los. Sua resposta indolente e egoísta sintetizava, com verdade, a sorte que aguardava a França. Depois de mim, o dilúvio. Valendo-se dos ciúmes dos reis e das classes governantes, Roma os influenciara a conservar o povo na escravidão, bem sabendo que o Estado assim se enfraqueceria, tendo por este meio o propósito de firmar em seu cativeiro tanto príncipes como o povo. Com política muito previdente, percebeu que para escravizar os homens de modo eficaz, deveria algemar-lhes a alma. Que a maneira mais certa de impedi-los de escapar de seu cativeiro era torná-los incapazes de libertar-se. 1000 vezes mais terrível do que o sofrimento físico que resultava de sua política era a degradação moral. Despojado da escritura sagrada e abandonado ao ensino do fanatismo e egoísmo, o povo estava envolto em ignorância e superstição, submerso no vício, achando-se destarte completamente inapto para o governo de si próprio. Mas a consequência de tudo isto foi grandemente diversa do que Roma tivera em mira. Em vez de manter as massas populares em submissão cega aos seus dogmas, sua obra teve como resultado torná-las incrédulas e revolucionárias. Desprezavam o romanismo como uma artimanha do clero. Consideravam-no como um partido que os oprimia. O único Deus que conheciam era o Deus de Roma. Seu ensino era a única religião que professavam. Consideravam sua avidez e crueldade como os legítimos frutos da Bíblia, da qual nada queriam saber. Roma tinha representado falsamente o caráter de Deus e pervertido seus mandamentos, e agora os homens rejeitavam tanto a Escritura Sagrada como seu autor. Exigir a fé cega nos seus dogmas sob o pretenso apoio das Escrituras. Na reação, Voltaire e seus companheiros puseram inteiramente de lado a palavra de Deus, disseminando por toda parte o veneno da incredulidade. Roma calcara o povo sob seu tacão de ferro. Agora as massas, degradadas e embrutecidas, ao sublevarem-se contra a tirania, arrojaram de si toda a restrição.
enraivecidos com o disfarçado embuste a que durante tanto tempo haviam prestado homenagem, rejeitaram a um tempo a verdade e a falsidade, e erroneamente tomando a libertinagem pela liberdade, os escravos do vício exultaram em sua liberdade imaginária. No início da Revolução, foi por concessão do rei outorgada ao povo uma representação mais numerosa do que a dos nobres e do clero reunidos. Assim a balança do poder estava em suas mãos, mas não se achavam preparados para fazer uso deste poder com sabedoria e moderação. Ávidos de reparar os males que tinham sofrido, decidiram-se a empreender a reconstrução da sociedade. Uma turba ultrajada, cujo espírito estava de há muito pejado de dolorosas lembranças, resolveu sublevar-se contra aquele estado de miséria que se tornara insuportável, vingando-se dos que considerava como responsáveis por seus sofrimentos. Os oprimidos puseram em prática a lição que tinham aprendido sob a tirania e tornaram-se os opressores dos que os haviam oprimido. A desditosa França ceifou em sangue a messe do que semeara. Terríveis foram os resultados de sua submissão ao poder subjugador de Roma, onde a França, sob a influência do romanismo, acendera a primeira fogueira ao começar a Reforma, erigiu a Revolução a sua primeira guilhotina. No local em que os primeiros mártires da fé protestante foram queimados no século XVI, as primeiras vítimas foram guilhotinadas no século XVIII. Rejeitando o evangelho que lhe teria trazido cura, a França abriu a porta à incredulidade e ruína. Quando as restrições da lei de Deus foram postas de lado, verificou-se que as leis dos homens eram impotentes para assustar a avassalante onda da paixão humana, e a nação descambou para a revolta e anarquia. A guerra contra a Bíblia inaugurou uma era que se conserva na história universal como o reinado do terror. A paz e a felicidade foram banidas dos lares e do coração dos homens. Ninguém se achava seguro. O que hoje triunfava era alvo de suspeitas e condenado amanhã. A violência e a cobiça exerciam incontestável domínio. Rei, clero e nobreza foram obrigados a submeter-se às atrocidades do povo excitado e enlouquecido, cuja sede de vingança subiu de ponto com a execução do rei. E os que haviam decretado sua morte logo o seguiram no cadafalso. Foi ordenado um morticínio geral de todos os que eram suspeitos de hostilizar a Revolução. As prisões estavam repletas, contendo em certa ocasião mais de 200.000 prisioneiros. Multiplicavam-se nas cidades do reino as cenas de horror. Um partido dos revolucionários era contra outro, e a França tornou-se um vasto campo de massas contendoras, dominadas pela fúria das paixões. Em Paris, tumulto sucedia a tumulto, e os cidadãos estavam divididos numa mistura de facções que não pareciam visar coisa alguma a não ser a exterminação mútua. E para aumentar a miséria geral, a nação envolveu-se em prolongada e devastadora guerra com as grandes potências da Europa. O país estava quase falido, o exército a clamar pelos pagamentos em atraso, os parisienses passando fome, as províncias assoladas pelos salteadores e a civilização quase extinta em anarquia e licenciosidade. Muito bem havia o povo aprendido as lições de crueldade e tortura que Roma tão diligentemente ensinara. Chegara finalmente o dia da retribuição. Não eram mais os discípulos de Jesus que se arrojavam nas masmorras e arrastavam à tortura. Havia muito tempo que esses tinham perecido ou sido expulsos para o exílio. Roma, inexorável, sentia agora o poder mortífero daqueles a quem havia ensinado a deleitar-se nas práticas sanguinárias. O exemplo de perseguição que o clero da França por tantos séculos dera abertamente, achava-se agora revertido contra ele mesmo com assinalado vigor. Os cadafalsos estavam tintos do sangue dos sacerdotes. As galés e prisões,
que em outro tempo se povoaram de huguenotes, estavam agora repletas de seus perseguidores. Acorrentados ao banco ou labutando com os remos, o clero católico romano experimentou todas as desgraças que sua igreja tão livremente infligira aos benignos hereges. Vieram então os dias em que o mais bárbaro dos códigos foi posto em vigor pelo mais bárbaro dos tribunais, em que ninguém poderia saudar os vizinhos ou fazer orações sem perigo de cometer um crime capital, em que espias se emboscavam de todos os lados, em que todas as manhãs a guilhotina funcionava em trabalho rápido e prolongado, em que as cadeias estavam tão cheias como um porão de navio de escravos, em que nas sarjetas o sangue corria espumante para o Sena, enquanto diariamente carradas de vítimas eram levadas ao seu destino através das ruas de Paris, os procônsules, a quem a comissão soberana enviara aos departamentos, recreavam-se extravagantemente com crueldade desconhecida mesmo na capital. O cutelo da máquina mortífera levantava-se demasiado vagarosamente para a obra de morticínio. Longas fileiras de prisioneiros eram ceifadas à metralha. Faziam-se rombos no fundo dos barcos repletos. Lyon se tornou um deserto. Em Arras, mesmo a cruel misericórdia de uma morte rápida era negada aos prisioneiros. Por toda a extensão do Loire, de Saumur até a desembocadura do oceano, grandes bandos de corvos e milhanos banqueteavam-se nos cadáveres nus, juntamente irmanados em hediondos abraços. Não se mostrava misericórdia a sexo ou idade. O número de moços e moças de 17 anos que foram assassinados por aquele governo execrável deve ser computado às centenas. Criancinhas arrancadas dos seios eram arrojadas de chuço em chuço ao longo das fileiras jacobinas. No curto espaço de 10 anos, pereceram multidões de criaturas humanas. Tudo isto foi como Satanás queria. Durante séculos se empenhara por consegui-lo. Sua política é o engano desde o princípio até o fim, e seu propósito fixo é acarretar a desgraça e a miséria aos homens, desfigurar e aviltar a obra de Deus, desvirtuar os propósitos divinos de benevolência e amor, ocasionando assim o pesar no céu. Então, por suas artes ilusórias, cega o espírito dos homens, induzindo-os a responsabilizar a Deus pelos males de sua obra, como se toda essa miséria fosse resultado do plano do Criador. De igual modo, quando os que foram degradados e embrutecidos pelo seu poder cruel alcançam a liberdade, ele os compele a excessos e atrocidades. Então este quadro de desenfreada licenciosidade é apontado pelos tiranos e opressores como ilustração dos resultados da liberdade. Quando é descoberto o erro sob um aspecto, Satanás apenas o mascara sob disfarce diverso e as multidões o recebem tão avidamente como a princípio. Quando o povo descobriu ser o romanismo um engano, e Satanás não pôde por este agente levá-lo à transgressão da lei de Deus, compeliu-o a considerar todas as religiões como fraude e a Escritura Sagrada como fábula. E pondo de lado os estatutos divinos, entregaram-se à desenfreada iniquidade. O erro fatal que trouxe semelhante desgraça aos habitantes da França foi a ignorância desta única e grande verdade, que a genuína liberdade reside dentro das prescrições da lei de Deus. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Os ímpios não têm paz, disse o Senhor, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Ateus, incrédulos e apóstatas opunham-se à lei de Deus e acusavam-na, mas os resultados de sua influência provam que o bem-estar do homem se prende à obediência aos estatutos divinos.
Os que não leram esta lição no livro de Deus são convidados a lê-la na História das Nações. Quando Satanás agiu mediante a Igreja de Roma a fim de desviar os homens da obediência, fê-lo ocultamente e com disfarce tal que a degradação e a miséria resultantes nem foram vistas como sendo fruto da transgressão. E seu poder foi tão grandemente contrabalançado pela operação do Espírito de Deus, que seus propósitos não lograram alcançar completa realização. O povo não ligava o efeito à causa, nem descobria a fonte de suas misérias. Na Revolução, porém, a lei de Deus foi abertamente posta de lado pelo Conselho Nacional, e no reinado do terror que se seguiu, todos puderam ver a operação de causa e efeito. Quando a França publicamente rejeitou a Deus e pôs de parte a Escritura Sagrada, os homens ímpios e os espíritos das trevas exultaram com a consecução do objetivo havia tanto acalentado: um reino livre das restrições da lei de Deus. Porque a sentença contra uma obra má não fosse imediatamente executada, o coração dos filhos dos homens ficou inteiramente disposto para praticar o mal. Mas da transgressão de uma lei justa e reta deve inevitavelmente resultar a miséria e ruína. Conquanto não fosse de pronto visitada com juízos, a impiedade dos homens estava, não obstante, operando seguramente a sua condenação. Séculos de apostasia e crime tinham estado a acumular a ira para o dia da retribuição, e quando se completou sua iniquidade, os desprezadores de Deus aprenderam demasiado tarde que coisa terrível é haver esgotado a paciência divina. O moderador Espírito de Deus, que põe limite ao poder cruel de Satanás, foi removido em grande medida, permitindo-se que realizasse a sua vontade aquele cujo único deleite consiste na miséria humana. Os que haviam escolhido servir à rebelião foram deixados a colher seus frutos, até que a terra se encheu de crimes demasiado horrendos para que a pena os descreva. Das províncias devastadas e cidades arruinadas ouviu-se um grito terrível, grito de amargurada angústia. A França foi abalada como se fosse por um terremoto. Religião, leis, ordem social, família, Estado, igreja, tudo foi derribado pela mão ímpia que se insurgira contra a lei de Deus. Com verdade, disse o sábio, o ímpio cairá pela sua própria impiedade. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem. Aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. As fiéis testemunhas de Deus, mortas pelo poder blasfemo que subiu do abismo, não deveriam por muito tempo ficar em silêncio. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Apocalipse 11:11. Foi em 1793 que os decretos que aboliam a religião cristã e punham de parte a Escritura Sagrada passaram na Assembleia Francesa. 3 anos e meio mais tarde foi adotada pelo mesmo corpo legislativo uma resolução que abrogava esses decretos, concedendo assim tolerância às Escrituras. O mundo ficou estupefato ante a enormidade dos crimes que tinham resultado da rejeição das Escrituras Sagradas, e os homens reconheceram a necessidade da fé em Deus e em sua palavra como fundamento da virtude e da moralidade. Diz o Senhor: a quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Isaías 37:23. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder,
e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias 16, 21. Relativamente às duas testemunhas, declara o profeta ainda: E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, 12. Desde que a França fez guerra às duas testemunhas de Deus, elas têm sido honradas como nunca dantes. Em 1804 foi organizada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Seguiram-se organizações semelhantes com numerosas filiais no continente europeu. Em 1816 fundou-se a Sociedade Bíblica Americana. Quando se formou a Sociedade Britânica, a Bíblia havia sido impressa e circulara em 50 línguas. Desde então, foi traduzida em mais de 1000 línguas e dialetos. Durante os 50 anos anteriores a 1792, pouca atenção se dera à obra das missões estrangeiras. Nenhuma nova sociedade se formou e não havia senão poucas igrejas que envidavam algum esforço para a propagação do cristianismo nas terras gentílicas. Mas, pelo fim do século XVIII, grande mudança ocorreu. Os homens se tornaram descontentes com os resultados do racionalismo e compenetraram-se das necessidades da revelação divina e da religião experimental. Desde esse tempo, a obra das missões estrangeiras tem atingido crescimentos sem precedentes. Os aperfeiçoamentos da imprensa deram impulso à obra na circulação da Escritura Sagrada. As ampliadas facilidades de comunicação entre os diferentes países, a derrocada de antigas barreiras de preconceitos e exclusivismo nacional e a perda do poder secular pelo Pontífice de Roma têm aberto o caminho para a entrada da Palavra de Deus. Há anos a Bíblia tem sido vendida sem restrições nas ruas de Roma e atualmente está sendo levada a cada parte habitável do globo. O incrédulo Voltaire jactanciosamente dissera certa vez: Estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimi-la. Faz mais de um século que morreu. Milhões têm aderido à guerra contra a Escritura Sagrada. Mas tão longe está de ser destruída que onde havia 100 no tempo de Voltaire, há hoje 10.000 ou antes 100.000 exemplares do Livro de Deus. Nas palavras de um primitivo reformador relativas à Igreja Cristã, a Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Disse o Senhor: Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54, 17. A palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Fiéis são todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Salmo 111, versos 7 e 8. O que quer que seja edificado sobre a autoridade do homem será destruído, mas subsistirá eternamente o que se acha fundado sobre a rocha da imutável palavra de Deus.